Ela é inteligente, sensível, determinada. Cuida de todo mundo, tem múltiplas habilidades, trabalha, escuta, acolhe. E ainda assim, vive relações em que se apaga. Perde a voz, diminui seus desejos, espera um reconhecimento que nunca vem. Essa história, talvez sua, talvez de alguém que você conhece, é mais comum do que parece. E não se trata de fraqueza. Trata-se de abandono afetivo e das forças silenciosas dos papéis herdados. O autoabandono afetivo é uma dinâmica psíquica profunda e muitas vezes silenciosa quando a gente deixa de ouvir nossas próprias necessidades emocionais para atender às expectativas dos outros, evitar rejeições ou manter vínculos, mesmo que esses vínculos sejam desequilibrados, abusivos ou insatisfatórios. O autoabandono afetivo costuma ter raízes na infância, quando a criança aprende que só vai ser aceita se adaptar, agradar ou se anular emocionalmente. Com o tempo, essa forma de sobrevivência emocional se cristaliza em comportamentos como não estabelecer limites, aceitar migalhas emocionais, negligenciar o próprio desejo, sentir culpa ao dizer não, ou viver em função do outro, perdendo o contato com sua individualidade. Na psicologia junguiana, o abandono pode ser visto como um desvio do processo de individuação, quando a gente abdica de ser quem é para se manter ligada a um ideal externo, um parceiro, uma família, um papel social. Quando uma mulher se molda inteiramente ao desejo do outro, à expectativa familiar, ao papel de boa esposa ou boa filha, ela começa a se desconectar da sua essência. Isso pode acontecer de forma sutil. Ela deixa de ouvir a sua intuição, de alimentar os seus próprios interesses, de nomear os seus desejos e passa a viver em função de um vínculo, tentando manter a aprovação ou evitar o abandono. Jung falava que a persona, nosso eu social, é necessária para viver em sociedade. Só que quando a gente se identifica demais com ela e reprimimos o self, o núcleo mais verdadeiro da psique, a gente perde o contato com aquilo que nos dá sentido. E é aí que surge o autoabandono, uma forma de trair a si mesma para permanecer pertencente, mesmo que à custa da própria alma. Esse desvio é comum em mulheres que foram educadas para agradar, cuidar e silenciar as suas vontades em nome da harmonia. Muitas crescem acreditando que devem ser escolhidas e não que podem escolher, que devem amar muito, mesmo que o outro as ame pouco, e nesse movimento se perdem de si. Cada indivíduo carrega não apenas uma história pessoal, mas também camadas arquetípicas, coletivas e inconscientes. A sombra, ou seja, os aspectos rejeitados de si mesma que são projetados no outro, costuma estar envolvida, criando dependência emocional. Mulheres que vivem essa dinâmica muitas vezes carregam arquétipos distorcidos do feminino, como a cuidadora exaustiva, a mártir ou a salvadora. Em casos como estes, o trabalho terapêutico busca resgatar a autoescuta, a reconexão com o self, o corpo e a verdade interior. É um retorno simbólico à casa interna, como nos contos de fadas em que a heroína precisa atravessar florestas, espinhos e provações para reencontrar a si mesma. Essa imagem do retorno simbólico à casa interna é uma das metáforas mais potentes da psicologia junguiana e aparece com força nos contos de fadas, nos mitos e nos sonhos. Na jornada da individuação, como Jung propôs, a gente é chamada a atravessar o que é desconhecido, sombrio ou esquecido dentro de nós. E isso costuma acontecer em momentos de crise, como o fim de um relacionamento, um vazio existencial, um colapso emocional. Experiências que obrigam a gente a sair da superfície da vida e mergulhar nas profundezas da alma. Nos contos de fadas, a casa interna, esse lugar de reencontro com o verdadeiro eu, raramente está disponível no início da história. A heroína é quase sempre expulsa de um lar confortável ou ilusório ou precisa deixá-lo para buscar algo que foi perdido. No caminho, ela enfrenta florestas escuras, que representam o inconsciente, espinhos, que são as nossas feridas emocionais, personagens ambíguos ou os nossos arquétipos internos e provas que exigem coragem,
humildade e transformação. Pense, por exemplo, em Vassalissa a Sabida, contado por Clarissa Pinkola Estes. A jovem, órfã de mãe, é enviada à casa da temida bruxa Baba Yaga. Ali, enfrentando o medo, o desconhecido e aprendendo a confiar na sua intuição simbolizada pela boneca que carrega no bolso, ela passa por um processo de iniciação e retorna à sua vida transformada, mais sábia, mais inteira. Essa é a casa que ela reencontra, ela mesma, agora dona da sua voz e do seu destino. Aliás, se você ainda não viu, eu tenho um conteúdo exclusivo sobre Vassalissa aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você assistir depois. Na vida real, esse retorno à casa acontece quando a mulher começa a romper os pactos inconscientes que a mantinham em vínculos de dependência emocional, autoabandono ou idealizações. É quando ela para de buscar fora o que só pode ser construído dentro. A casa interna é onde mora a alma. É onde a gente pode descansar da necessidade de agradar, de corresponder, de provar algo. É onde somos o que somos sem performance. E como nos contos, esse retorno exige coragem, mas vale cada passo. Porque só quem se encontra consigo pode se relacionar com o outro sem se perder no caminho. As mulheres que hoje se veem presas a vínculos desiguais, onde se doam até a exaustão, muitas vezes estão repetindo padrões transmitidos por gerações. O da mulher que sustenta, cuida, sacrifica e espera, sem nunca ser verdadeiramente vista. Esse padrão, que a gente pode chamar de feminino ferido, surge da desconexão com a própria essência e com os próprios limites. Jung falava da necessidade de individuação, o processo pelo qual a gente se torna quem realmente somos, rompendo com as máscaras sociais ou personas que vestimos para sermos aceitas. Muitas mulheres incríveis ainda vivem sob a persona da boazinha, da que aguenta tudo, da que ama incondicionalmente, mesmo que isso as mate por dentro. Aliás, de novo, tem vídeo sobre a Síndrome da Boa Moça aqui no canal. O link, como sempre, vai ficar na descrição. Não só Clarissa Pinkola Estes, mas outros autores como Marie-Louise von Franz, James Hollis e Jan Shinoda Bolen oferecem contribuições importantes para compreender esse caminho de volta à autonomia afetiva. Nascida em 1915, Marie-Louise von Franz foi uma das importantes discípulas de Carl Gustav Jung e uma das maiores responsáveis por traduzir e aprofundar sua obra para o público contemporâneo. Com uma mente brilhante e sensível, dedicou sua vida ao estudo da psique, especialmente dos contos de fadas, mitos, alquimia e sonhos, sempre com um olhar simbólico e arquetípico. Em sua obra O Feminino nos Contos de Fadas, von Franz explora como os arquétipos femininos vivem e se manifestam em nossa psique, muitas vezes aprisionando a gente em papéis que não escolhemos conscientemente. Nesse livro, von Franz analisa contos de diferentes culturas, europeus, orientais e africanos, para revelar como o inconsciente coletivo expressa, por meio das narrativas simbólicas, as diversas faces do feminino. A jovem ingênua, a bruxa sábia, a mãe destrutiva, a mulher intuitiva, entre outras. O foco está na transformação psíquica das personagens femininas e no caminho de individuação que essas figuras percorrem ou resistem a percorrer. Ele é um livro riquíssimo para terapeutas, estudiosas do feminino e mulheres em processo de autoconhecimento. E apesar de ter uma linguagem mais técnica, ele é profundamente simbólico. É como se cada conto analisado abrisse uma porta para a gente compreender nossas sombras, feridas e potencialidades. Já James Hillman foi um psicólogo e pensador norte-americano considerado fundador da psicologia arquetípica, uma vertente pós-junguiana que deu novos contornos ao trabalho de Carl Gustav Jung. Com uma abordagem poética, filosófica e simbólica da psique, Hillman convidava a olhar para a alma não como algo a ser curado ou corrigido, mas como algo a ser compreendido em sua profundidade e multiplicidade. Em seu livro O Código do Ser, ele propõe uma escuta mais profunda da alma, revelando como nossos chamados internos são muitas vezes sufocados pelas expectativas externas. Uma outra sugestão de leitura é O Casamento Está Morto, Viva o Casamento, de Adolf Guggenbull Craig. Nesse livro, Guggenbull Craig fala sobre vínculos inconscientes e sobre o casamento como instituição.
Tem um vídeo especial sobre esse livro também aqui no canal. Vou deixar o link na descrição aqui embaixo. E o que acontece quando uma mulher se abandona? Ela se desconecta da sua bússola interna e passa a viver em função do outro, tentando se ajustar, agradar, salvar ou ser amada a qualquer custo. E esse custo, muitas vezes, é a própria identidade. A vida perde cor e os sintomas surgem. Ansiedade, tristeza crônica, baixa autoestima, sensação de vazio. Além de Vassaliça, há 2 outros contos no livro Mulheres que Correm com os Lobos que valem a pena serem citados aqui. Ambos se encaixam profundamente na temática de mulheres que se perdem nos relacionamentos. O primeiro é La Loba e o segundo, A Mulher Esqueleto. Já te convido então a assistir a minha série completa de vídeos sobre esse livro aqui no canal. La Loba é o arquétipo da mulher selvagem que vive no deserto e recolhe ossos de animais, especialmente de lobos, para depois tê-los reunido, cantar sobre eles e trazê-los de volta à vida. Seu símbolo central é a reconexão com a alma perdida. Muitas mulheres que se perdem em vínculos afetivos tóxicos precisam primeiro recuperar seus ossos, sua essência, instinto, força interior, para então renascer em si mesmas. Já a Mulher Esqueleto é uma narrativa de transformação radical. Uma mulher é lançada ao mar, reduzida a ossos, até ser resgatada por um pescador. O relacionamento entre eles se torna um processo simbólico de enfrentamento do medo da intimidade, da morte psíquica e do renascimento afetivo. Seu símbolo central é a dança entre Eros e Psique, morte e renascimento nos vínculos. O conto nos mostra que o verdadeiro amor exige atravessar o medo, o abandono e os fantasmas interiores, um caminho que só é possível quando a mulher deixa de fugir de si mesma. Ambos os contos falam em linguagem simbólica e arquetípica do resgate da mulher que se perdeu, no deserto, nas profundezas, nos vínculos, e de como o reencontro com a sua essência é sempre possível. É quando, como disse Jung, aquilo que não enfrentamos no inconsciente se manifestará em nossa vida como destino. Calete, mas como se reencontrar depois de ter se perdido pelo caminho? A terapia é o espaço onde esse resgate começa. Um lugar seguro para escutar a sua dor, as suas escolhas, os seus medos. Um processo que ajuda a separar o que é seu do que foi herdado, o que é desejo verdadeiro do que é condicionamento. É ali que o leme começa a virar. E ela, a mulher incrível, deixa de viver à deriva no mar dos afetos alheios para finalmente assumir o comando da sua própria travessia. Se reconectar com você mesma não é um rompimento com o amor. É o início de um amor mais verdadeiro, onde o outro é parceiro e não o salvador ou cárcere. Relações maduras pedem indivíduos inteiros e só quem se encontra pode amar sem se perder. Se você curtiu esse conteúdo, eu te convido a se inscrever no meu canal e a compartilhar esse vídeo com alguém que também pode se interessar por esse tema. Na descrição você pode saber mais sobre quem eu sou e como o meu trabalho pode te ajudar a não se perder de si enquanto navega com o outro.